Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Nós vamos hoje aproveitar esse nosso encontro, meu querido aluno, minha querida aluna, para conversarmos um pouquinho a respeito de algumas realidades nacionais. E basicamente hoje eu quero aqui conversar com você sobre movimentos sociais, né? Então, movimentos sociais são basicamente aí um fenômeno que surge a partir da reivindicação de alguns grupos. Então nós temos uma tendência natural, e já digo para você, isso não acontece apenas e exclusivamente no Brasil, né? Isso é uma tendência mundial, principalmente nos países ocidentais, onde nós temos a presença de uma democracia. Então esses movimentos sociais, eles crescem significativamente. Isso é uma característica, ou talvez mais ainda uma consequência natural de um processo de democratização. É muito errado a gente pensar que quando nós nos referimos à tal da democracia, ela se refere apenas e exclusivamente a um sistema político, onde as pessoas vão lá e elegem seus representantes, né? Isso deve ser amadurecido também. As sociedades devem politicamente se democratizar. Mas nós encontramos que quando nós falamos em democracia, esse é um conceito muito mais amplo. E ele é um conceito que muitas vezes vai tratar também de permear as chamadas relações interpessoais, interclasse e assim por diante. Uma sociedade democrática é aquela sociedade que basicamente respeita a todos. As pessoas que tratam de ter valores democráticos, elas são pessoas que respeitam o diferente. Só que assim, muitas vezes não funciona. Olha, o Brasil, ele é país democrático, né? Mas será que nós vivemos no nosso cotidiano a democracia? Ou isso está muito longe de acontecer? Só você pensar, por exemplo, Estados Unidos, maior democracia do planeta, né? E será que realmente é uma sociedade democrática, né? Então, conforme nós temos esse desenvolvimento social e histórico, é muito natural que as pessoas busquem necessariamente essa segunda camada, por assim dizer, da democracia, que é a democracia ela sendo praticada no seu dia a dia, que é a democracia ela tratando de ser praticada nas relações interpessoais e interclasse também, né? Então, para que isso aconteça, não é só a gente pegar e cruzar o nosso braço, vamos ficar um dia aqui que vai acontecer. Nós sabemos que esses movimentos sociais, eles sempre tiveram um papel muito forte, né? No sentido de você acelerar a história em alguns determinados momentos. Esse é um caminho inevitável, mas até quando a gente vai esperar isso, né? Então os movimentos sociais, eles são, por assim dizer, né, grupos, fenômenos, que eles têm essa função de buscar essa reivindicação. Esses movimentos sociais, eles existem em uma variedade muito grande, né? E nós vamos aproveitar aqui nossa aulinha de hoje para conseguir o quê? Para conseguir ou dar uma olhadinha em algumas características, algumas reivindicações que nós encontramos aqui. Então, nesses movimentos das minorias, um movimento que chama muita atenção é o movimento negro, né? Ele é um movimento que tem fortes reivindicações, ele é um movimento que tem uma organização muito grande, né? O que acontece? Qual é a realidade desse movimento e qual é a realidade das pessoas que de forma geral participam disso aí? Bom, primeiro entender o quadro que essas pessoas chegaram ao Brasil. Nós sabemos que a grande massa, a parte mais significativa dos negros que aqui hoje vivem, eles são basicamente descendentes de escravos africanos, que foi aquela população que em um determinado momento, devido a uma política econômica adotada lá na Europa, eles foram literalmente caçados na África, né? E eles foram caçados e eles foram vítimas de uma migração forçada até finalmente chegar aqui no Brasil dessa forma.
na forma de trabalhadores escravos, na forma de eles serem propriedades de uma determinada pessoa, e nós acabamos nos transformando aí na maior economia escravocrata da história. E sem sombra de dúvidas, esse período muito longo da nossa história acabou fazendo o quê? Deixando marcas muito fortes na relação dessas pessoas com a sociedade. Nós sabemos lá que com a Lei Áurea houve justamente a abolição da escravatura. Então agora eles deixaram de ter essa condição de escravos. Agora eles são livres, libertos, são cidadãos comuns. Nada, né? Então nós tivemos aí que já ultrapassamos um pouco mais de 100, 150 anos dessa liberdade. Aquele já não existe mais, é uma nova geração. Mas ainda nós encontramos que essas pessoas, elas acabam apresentando o quê? Dificuldades extremamente grandes na sociedade, né? Alguns chegam ao ponto de dizer o quê? O Brasil não é um país racista, porque afinal de contas, diferentemente do que nós encontramos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, onde você tinha uma separação literal das pessoas, os negros não tinham acesso, por exemplo, a determinados lugares, e isso só foi conseguido aí com a lei das liberdades, com a lei dos direitos civis. Nós não precisamos isso no Brasil, né? Então nós acabamos tendo aí que automaticamente vocês têm acesso a tudo e vocês disputam na sociedade igualmente. É muitas vezes um discurso muito conservador que nós temos. Porque se nós formos pegar dados, e nós como estudamos ciências, nós temos que nos concentrar em dados. O que é que acaba acontecendo com esses dados? Acaba acontecendo que eles nos mostram uma realidade muito distante disso. Porque a maior parte dessa população, que é essa população negra, ela acaba não tendo acesso a muitos bens, né? Então você vai pegar assim, por exemplo, dados. Renda da população branca e renda da população negra. Vai dar diferença. Taxa de escolaridade, né? O acesso a diversos serviços, por exemplo, você vai pegar o curso superior. A quantidade de brancos é muito maior do que negros que têm acesso disso. Será que não somos uma sociedade racista? Então, dessa forma, nós acabamos percebendo o quê? Que o movimento, os mais variados grupos que existem, que lutam, que reivindicam pelos direitos dos negros aí, acabam fazendo o quê? Eles querem justamente que essa realidade ocorra. Se nós não nos democratizamos nas nossas relações pessoais, eles buscam uma legislação para fazer isso, né? Então é um movimento que é um movimento muito forte, muito importante, que existe aí no Brasil hoje, né? Além disso, nós temos o quê? Não é apenas e exclusivamente a figura do negro. Um movimento que vem crescendo e crescendo muito significativamente dessas minorias é justamente os movimentos feministas, né? Também hoje existe, por assim dizer, uma discussão muito forte a respeito dos direitos das mulheres. Quando a gente fala assim, direito das minorias, né? A impressão errada que muitas vezes passa essa expressão aí é o quê? Que elas são um grupo pequeno na sociedade, mas não é. As mulheres acabam formando o quê? Mais de 50% da população brasileira é feminina, é formada por mulheres. Mas o que nós acabamos percebendo muitas vezes é que isso não reflete o que seria o termo clássico democracia. Por quê? Porque o papel da mulher na sociedade, ele é um papel muitas vezes que não é respeitado. E isso nós acabamos percebendo principalmente aonde? Nos episódios de violência. Ainda e infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que ela tem características patriarcais muito fortes. Onde a figura do homem acaba sendo o quê? Aquela figura dominante, pelo menos do lado simbólico. E a mulher, quando nós pensamos nela, na realidade de sua casa, lá na sua residência, muitas vezes, se no cotidiano isso não aparece, é ali naquele momento que nós acabamos tendo o quê? Que nós acabamos tendo que essa fragilidade, que é inclusive uma fragilidade biológica, ela aparece muito grande. Então esses movimentos feministas, eles procuram justamente isso, lutar pelos seus direitos, que é um movimento que teve, por assim dizer,
uma conquista muito grande quando a Constituição de 1988, ela tratou de fazer o quê? Ela tratou de criar uma lei específica que visa justamente regulamentar essa questão relacionada à violência, que é chamada Lei Maria da Penha, né? Até aquele momento, até aquela lei, quando você tinha qualquer episódio de violência contra a mulher, ela era tratada como um crime de violência comum, certo? O que veio acontecendo a partir do momento que nós tivemos essa Maria da Penha? Não é um movimento comum. Nós acabamos tendo justamente que esse movimento, ele esse crime é o crime do mais forte quanto o mais fraco. Não tem igualdade, né? Então você tem um tratamento todo especial para isso, né? É claro que se criar uma lei apenas e exclusivamente, ela não dá conta disso. Então, reivindicar mais uma vez, o movimento não pode morrer, existem novas reivindicações, isso sem sombra de dúvidas é uma bandeira muito forte dos movimentos feministas aí, tá? E aí nós encontramos o quê? Movimentos de outras minorias, por exemplo, que é a questão do LGBT, tá? O que são essas minorias LGBT? Então é aquela minoria justamente que acaba acontecendo, que ocorre ali, que elas não se encaixam no padrão sexual determinado culturalmente pela sociedade. Elas têm um outro padrão sexual. Só que a gente percebe, isso também não é uma coisa típica de Brasil, que nós encontramos o quê? Nós encontramos muitas vezes aí que devido a essa condição, essa opção, melhor dizendo, pessoal, muitos desses direitos não são respeitados. Então nós acabamos tendo que esse movimento, ele é um movimento cada vez mais organizado e que nos últimos anos vem conquistando ao redor do mundo inteiro, né? Apesar de existirem resistências muito grandes, vem conquistando os seus direitos, né? Que são esses direitos reivindicados para essas populações? E simplesmente eles sejam tratados juridicamente como qualquer outra pessoa, né? Como você tem uniões, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo. Por que o Estado não pode reconhecer isso? Né? Isso não é um novo modelo de família que está se criando e é uma tendência natural da sociedade? Ela evoluir, por assim dizer, ela mudança, ou a gente tem que viver como se vivia há 100, 200 anos atrás, né? O direito à adoção de crianças, não consigo entender eu, um país onde existe aí uma fila de crianças para serem adotadas, você restringir o lar a uma dessas crianças, ou a um conjunto dessas crianças. Então é um movimento que vem nos últimos anos, crescendo e crescendo significativamente, e tendo muitas dessas reivindicações aí, que são reconhecidas, tá? E daí nós temos um outro, por fim, conjunto desses movimentos, que são os movimentos ambientalistas de forma geral, né? Sabemos nós muito bem que nós chegamos a um determinado momento da história humana que na sua relação com o meio ambiente, a gente está degradando esse meio ambiente e de uma forma que muitas vezes não pode ter retorno. Então os movimentos ambientalistas aí, eles existem nas suas mais diferentes vertentes, tá? Então nós acabamos encontrando que lá por volta da década de 1970, é que parece que nós abrimos no mundo inteiro assim os olhos, existe uma coisa chamada meio ambiente e esse meio ambiente ele está passando por sérias dificuldades. Por quê? Porque existe uma forma de exploração desse meio ambiente que faz o quê? Que não tem o mínimo respeito para eles. Então esses movimentos ambientalistas eles surgiram no sentido de pressionar as autoridades, os estados, principalmente no sentido de criar uma legislação que proteja o meio ambiente e num outro momento nós acabamos tendo também ajudar na fiscalização nessa pressão, tá? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.